Olá, bem-vindo, bem-vinda. Para quem não me conhece, eu me chamo Orivaldo, sou contador, sócio aqui da Valor do Brasil. Esse é o canal onde eu falo sobre o mercado de renda variável, especificamente o mercado de ações. Eu queria trazer para vocês hoje um comparativo entre as transmissões paulistas, a ISA-CETEP, versus a Copasa, a CSMG. Esse comparativo que eu preparei para vocês, ele considera três indicadores que são consagrados, né? O método Bazin, aquele número mágico de Greenblatt e também o Graham, né? A metodologia de Graham. Para cada um desses métodos eu considerei três indicadores, então eu vou trazer para vocês aqui comparativo ISA versus Copasa, três métodos, 9 indicadores, tá bom? Então vamos lá para a apresentação. Primeiro, qual dessas você escolheria entre a ISA-CETEP e a Copasa? Bom, falando um pouquinho da ISA, ela tem 1/3 da energia do Brasil, né? Passa por ela como transmissões. Ela é responsável por 60% da região sudeste e 90% da transmissão que acontece no estado de São Paulo. Esse número é uma coisa que me surpreendeu, realmente é fantástico, né? Ela conta hoje com aproximadamente 170 mil investidores, dos quais, um outro número que me chamou a atenção, 1.524 são institucionais. Por outro lado, nós temos a Copasa, que é controlada pelo governo de Minas, que detém 50,03%, tem 640 concessões de água e 310 concessões de esgoto. Notícias recentes da Copasa, tá, bem fresquinhas, duas notícias não muito boas, né? Ela está provisionando aí uma perda aí com ações trabalhistas perto de 200 milhões de reais, ainda no quarto trimestre de 2021, e também um prefeito de uma cidadezinha pequena de 70 mil habitantes pediu o cancelamento da concessão e vai fazer uma concorrência. Então são notícias aí que vêm do mercado, não são notícias, são notícias, portanto, não são indicadores, mas que é importante a gente saber. Falando um pouquinho do free float, né, que é o número de papéis aí que são disponíveis no mercado, são números excelentes, né? A Transmissões Paulistas tem 64,1 de free float, enquanto que a Copasa tem 49,5, justamente porque é a diferença do que está com o governo e do que está fora do governo, tá bom? Bom, vamos falar agora do método Bazin, né? Por esse método, a Transmissões Paulistas perdeu para a Copasa, então ela teve um ponto, enquanto a Copasa teve 2 pontos. Por quê? Nesse método, né, eu considero primeiramente o quanto que essa ação está descontada. E aqui, pelo método Bazin, é importante que a gente faça um comparativo, o Bazin considera o seguinte: a ação ela tem que pagar em torno de 6% ao ano em dividendos. Tá? Então a gente pega os dividendos dos últimos 4 anos, divide pelo preço atual e com isso a gente compara se ela está dentro ou fora do Bazin. Então, por exemplo, Transmissões Paulistas, de acordo com o método Bazin, para pagar 6% ao ano, ela poderia estar valendo 29, enquanto ela está custando hoje 24, portanto o papel está descontado em 18% por esse método. Agora, ainda pelo método Bazin, a Copasa, hoje ela está cotada a 12, e se ela tivesse cotada a 22, ainda assim valeria a pena, porque a 22 ela pagaria ainda 6%. Então, portanto, por esse método ela está descontada em 43%. Então, nesse indicador, a Copasa vence. Aí, seguindo a parte da liquidez, mais um ponto para a Copasa. Então, ela tem 32 milhões de liquidez diária de negociações, ao passo que a Transmissões Paulista está bem perto, mas inferior. Portanto, 2-0 aqui para a Copasa. Com relação à dívida em relação ao EBIT, a Transmissões Paulista ganha. Então, a dívida que a Transmissões Paulistas tem hoje, um EBIT, um ano dela de EBIT já paga essa dívida. Ao passo que na Copasa, ela precisa de 2,2 anos para pagar essa dívida que ela tem. Então, no indicador dívida em relação ao EBIT, a Transmissões Paulista venceu. Falando um pouquinho mais aqui dessa questão da dívida EBIT da Copasa, vocês observam, como eu falei, né, ela está em 2,26%, porém, ela já foi maior. Né? Então, inclusive, ela está, dos últimos anos aí, ela está no menor patamar, né, em 2,26. Então, me parece muito claramente aqui, né, uma característica do segmento, porque ela já teve ela tem na verdade uma média, né, de endividamento de 3,54. Então ela está abaixo do endividamento médio histórico, porém é inferior a Transmissões Paulista, por isso que ela perdeu nesse indicador.
Legal? Bom, agora vindo aqui para o método número mágico de Greenblatt, né? Que é aquele indicador bastante consagrado também. Nesse indicador, a Transmissões Paulista deu uma lavada. Ela vence por 3-0. Aqui, pessoal, esse indicador, o número mágico do Greenblatt, ele foca muito na qualidade do papel, na qualidade dessa empresa. Então, vocês observam, o EV/EBIT, né, ou seja, em quantos anos o EBIT da empresa compra ela, está em 6,58, ao passo que aqui, na Transmissões Paulista, está em 4,41, ou seja, em 2 anos a menos, né, o EBIT que a Transmissões Paulistas gera já paga o valor dela de mercado. Em termos de retorno, de ROIC, né, a Copasa está em 8,4 e a Transmissões Paulistas em 19,9. E aí, com relação à taxa de crescimento do lucro, a Copasa não tem indicador de taxa de crescimento do lucro, enquanto que a Transmissões Paulistas tem 49,3 de taxa de crescimento do lucro. Falando um pouquinho aqui do ROIC, o ROIC, na verdade, ele mede o quê? A rentabilidade de todo o capital investido, seja capital próprio, seja capital de terceiros. Olhando aqui para transmissões, a média dela de ROIC é de 14,2 e 19,9, que é o número que ela tem atualmente, representa aí o melhor resultado desde 2017. Falando aqui da taxa de crescimento do lucro, né, a CAGR do lucro, a média da Transmissões Paulistas é uma média muito boa, é de 37%, pessoal. E hoje ela está em 49%. Por que essa taxa de crescimento do lucro ela é importante? Vocês sabem que uma empresa que ela vai, ano após ano, acumulando lucros, naturalmente esse papel vai se valorizando, porque vai aumentando o patrimônio líquido dela e ela vai se valorizando. Então, como vocês sabem, né, esse canal é muito dedicado aqui à parte de dividendos, mas você tem uma ação que ela tem uma taxa de crescimento do lucro, e veja a média histórica dela, de 37,7, isso significa que, além da gente receber dividendos, a gente vai se beneficiar também com o crescimento da cotação desse papel. E aí, né, uma questão importante é que essa taxa que a ISA está apresentando, de 49%, ela é a melhor desde 2019. Também um indicador importante, tá bom? Agora, falando do último indicador, que é o método do Graham. Esse método ele foca muito com relação ao papel, o quanto ele está barato, o quanto ele está caro. E nesse aspecto, a Copasa vence, né? Por quê? Ela tem aqui um dividend yield de 10,6 versus 7,3, então ela vence aqui o dividend yield. O PVP dela, ou seja, o preço versus valor patrimonial dela, está em 0,7, enquanto que a ISA está em 1,1, e a Copasa só perde no preço-lucro. Enquanto o PL da Copasa está em 6,5, a ISA está em 4,3. Aí vocês podem me perguntar, né, do porquê que no meu método o dividend yield da Copasa está em 10,6, se quando a gente consulta diversos sites, ele fala em 12,4, né? Por que o meu está menor? Na verdade, pessoal, só relembrando, né, eu já falei disso algumas vezes, eu não olho apenas para o horizonte de 12 meses, tá? Quando você olha só para 12 meses, você fica, às vezes, numa visão míope, sujeito a algum evento não recorrente. Então, o que a gente faz? Nós pegamos a média dos últimos 4 anos, inclusive excluímos o ano corrente. Então, a média entre 2020, 2019, 2018, 2017, a média deu 1,35. O preço atual da cotação hoje, dia 31, que é quando eu gravo esse vídeo, é 12,71. Por isso que o meu dividend yield está em 10,6 e não 12,4, que você vai encontrar em alguns sites. Mesmo assim, né, 10,6 na nossa forma de apurar, está acima da ISA CETEP de 7,3. Bom, apresentei para vocês aí os 3 métodos, né? Como é que fica então o resultado, né? O comparativo entre esses métodos. Então, recapitulando, pelo método Bazin, a Copasa ganhou de 2-1 da ISA. Pelo número mágico de Greenblatt, aí a ISA ela deu uma lavada de 3-0. E pelo método de Graham, a Copasa teve 2 pontos e a ISA CETEP teve 1 ponto. Com isso, nós chegamos no final em 5,4 de vitória aqui para a ISA CETEP, né? Então, esse é o comparativo que eu preparei para vocês. Eu espero que ajude vocês aí na escolha das suas ações. Eu queria saber de você. Você concorda com essa comparação?
você tem algum método que você utiliza e se você tem algum tipo de ação que você gostaria de ver eu comparando aqui para você poder também analisar, tá bom? Um abraço, até mais.